Olá, pessoal, tudo bem? Tô trazendo aqui mais uma videoaula para a turma do segundo ano do ensino médio, a 2000. Eu quero usar, o recurso do livro porque achei as imagens belíssimas, super interessante. Nós vamos falar da expansão do turismo no Brasil e no mundo, que é o capítulo 9 do livro 3. A gente vai entender o quanto o turismo é uma ferramenta de recursos econômicos, claro, e também de infraestrutura para a população local, se ela for bem empregada. Então, primeiro, nosso livro ele fala um pouquinho, da história do turismo, como que essa questão do turismo ligado à diversão, a lazer, ela começou a surgir. Por quê? Porque lá no período das grandes navegações, a ideia que a gente tinha de viagens, do deslocamento de pessoas para outro local, era muito em função de trabalho ou em função de conhecimento. Não se viajava somente por lazer ou pelo ócio. E vários fatores que foram acontecendo para que isso fosse permitido. Por exemplo, o desenvolvimento dos meios de transporte, claro, a melhoria das estradas ou das outras vias ligadas ao transporte, quando surgiu férias remuneradas, no qual as pessoas podiam pensar, em viajar por diversão, por descanso. E principalmente lá no século XVIII, quando a Europa faz justamente um programa, quando surge uma ideia capitalista de um tour de viagens ali dentro da Europa. Claro que nesse momento isso era muito focado na população mais rica, as pessoas com menor aquisição social não conseguiam se dar esse luxo. Mas justamente a partir das transformações econômicas, da globalização, que permitiu que as pessoas conhecessem mais, outros cenários e fossem atraídas por outros locais, que o turismo foi ganhando mais força. Isso a gente está falando do globo inteiro, ok? Então, a gente tem aí os avanços de tecnologia, nós temos a globalização, nós temos alterações nas leis trabalhistas, direitos trabalhistas, que foram proporcionando isso ao longo do tempo. O livro traz aqui pra gente um ranking, dos lugares mais visitados, e também traz qual é a população que mais viaja por lazer, que são os chineses. Aí vamos falar de alguns modos, modalidades de turismo. Nós temos aí turismos de sol e praia, ou também conhecido como turismo de massa. Esse turismo é o que mais atrai pessoas pelo mundo inteiro, tá? Principalmente ainda, na parte da Europa, que ainda é o local de maior atração turística do mundo. E ele é muito ligado também claro, às estações do ano, óbvio, e também a férias escolares, férias de trabalho. Então, ele é um turismo sazonal. E ele acontece muito de um hemisfério para o outro, ou seja, as pessoas acabam fugindo ali, por exemplo, do inverno e buscando turismo no hemisfério contrário, que vai estar verão e vice-versa. Então, é um turismo muito atraente, muito forte no mundo, tá bom? Que antes, obviamente, o mar não era tão atraente, era bem em função de navegação e de pesca, e depois que ele passou a ser tratado como uma forma turística. Ok? E aí a gente tem, óbvio, ainda muito forte na Europa, a mar Mediterrâneo, e a gente já começa a se destacar nesse turismo
em função da nossa região costeira, que ela é muito importante. E outros lugares também tropicais, como Austrália, Havaí, Porto Rico, enfim, Caribe, são áreas muito procuradas por esse turismo de mar. Nós vamos ter um turismo cultural e religioso, e esse turismo ele pode ser subdividido entre o cultural e o religioso, mas é um turismo muito importante, um dos mais antigos, porque ele é muito relacionado à fé, né? Muito relacionado a movimentos ligados à religião, e isso acaba que engloba várias classes sociais, né? Não é um turismo só voltado a realmente quem tem dinheiro, mas muitas pessoas se esforçam muito para juntar esse recurso, precisando fazer esse turismo ligado à fé. E aí, obviamente, vários lugares, né, se aproveitam de datas relacionadas a isso, datas comemorativas ou datas importantes dentro do cenário religioso. E o turismo cultural também, claro, porque é um turismo que ele atrai muitas pessoas. O Brasil também é bem forte em relação a isso, para buscar conhecer, né, registros culturais antigos e muitos ligados à fé. Nós temos outros lugares também muito importantes, como o Vaticano, por exemplo, que é muito procurado por esse turismo religioso, Jerusalém, Israel, Arábia Saudita, a própria Aparecida em São Paulo, enfim, vários lugares que são muito ricos em relação a esse turismo religioso. Turismo de negócios e eventos, esse é um turismo mais recente, ele é muito antigo dentro da ideia de negociações, porém recente e presente, porque muito ainda se acontece em relação a isso, muito se cria para atrair esse turismo, né? Então, assim, nós temos vários eventos, por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, as próprias... Por que eu digo antigo? Porque vem lá das Olimpíadas, por exemplo, já atraíam essas pessoas, e hoje ainda se cria eventos para que atraia essas pessoas e movimenta milhões. Por exemplo, Copa do Mundo, enfim. O livro traz aí umas imagens bem legais em relação a isso. E o mais recente de todos, né, o turismo ecológico. O turismo ecológico ele tem um diferencial bastante interessante. Não é um turismo que quer atrair grandes massas. Pelo contrário, é um turismo até muito restrito em quantidade, mas ele ganha muito em relação à qualidade. E também ele tende a ser sustentável. Por quê? Porque justamente o que atrai aquele turista é a conservação daquele local que ele está indo visitar. Então, é um turismo muito preocupado em manter as características daquele local atraentes para que aquelas pessoas possam visitar. É um turismo, né, que vem crescendo, obviamente, mas sempre muito preocupado em manter as características dos locais para que eles continuem atraentes, ok? Nós temos como exemplo aqui no Brasil o Fernando de Noronha, que, nossa, atrai muitas pessoas, mas é bem controlado em relação à visitação, é um turismo caro, preocupado com a qualidade, não com a quantidade de pessoas. E o turismo rural, que o nosso livro traz, que é um turismo ainda que junta várias atividades, né? Atividades agropecuárias, agrega ali valor àqueles produtos que são comercializados ali naquelas áreas, traz também um pouco de patrimônio histórico, cultural, dentro desse turismo ele vem sendo bastante procurado. E aí a gente chega no que essa palavra turismo engloba. Primeiro engloba infraestrutura. Os locais eles precisam ser adequados para se trazer o turista, e as vias pelo qual esse turista vai passar também precisam ser adequados. Ou seja, portos, aeroportos precisam funcionar bem, precisam de investimentos para que esse turista se sinta confortável a ir àquele local. Toda uma qualidade profissional. E a gente precisa lembrar o quanto de emprego isso gera, né? Bons restaurantes, bons hotéis. É uma escala grandiosa em termos de empregabilidade e de economia de um modo geral.
Outra coisa, diversificação de atividades, ou seja, quanto mais atividades turísticas um país puder apresentar, melhor é, porque vai atrair vários tipos de turistas, né? E é um fator ruim, de certa forma, que é a dependência econômica que ele gera, porque muitas cidades turísticas, elas acabam ficando só focadas nisso e não desenvolvem outras áreas de indústria, né? Porque a gente tem a área da indústria do turismo e outras indústrias de um modo geral. E essa ficando muito focado nisso, esquece um pouco de ampliar outras áreas. Por exemplo, onde a gente vive, se a gente for pensar aí num passado recente, nós éramos muito, muito, muito focados somente em turismo e não diversificamos nossas atividades. E aí, obviamente, quando existe uma crise mundial ou quando, enfim, qualquer fator que impossibilite esse turismo, aquele local fica muito devastado economicamente. E outra coisa que é muito preocupante é a qualidade de vida dos moradores locais. Por quê? Esse turismo, se ele não tiver muito bem condicionado, muito bem planejado, ele pode prejudicar ao invés de ajudar aquele morador local, porque o custo de vida daquele morador fica muito alto. Vou dar um exemplo pra gente aqui, bem prático. Búzios, e até mesmo onde a gente vive, São Pedro da Aldeia e Iguaba, eles tendem a ter o comércio muito caro por causa do turista, principalmente nos períodos, né, de verão, onde a gente recebe mais turistas. Mas eles acabam prejudicando nós que moramos aqui, que precisamos comprar esses produtos muito caros, quando nós não estamos, nossos salários não acompanham esse aumento de valor. Então, precisa ser pensado, muito bem planejado, para que a qualidade daquele morador não se deteriore em relação a isso. E aí, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho aqui de turismo no Brasil. O Brasil é, sim, um importante polo turístico, tá? O maior da América do Sul, o segundo maior da América Latina, só perdemos para o México. Claro, nós temos aqui uma diversidade enorme de paisagens, de cultura, enfim, de história, de festas que são muito atrativas. Porém, a gente tem alguns fatores que atrapalham a gente, que colocam a gente bem atrás, por exemplo, do turismo de países desenvolvidos, como na Europa, que ainda é o continente que mais recebe turistas. Que fatores são esses? Nossa instabilidade econômica, nossos problemas ligados a doenças, por exemplo, zika, de chikungunya, dengue, doenças que a gente não consegue solucionar, e a segurança, que é muito problemática no nosso país, né? A gente sabe que enfim, vivemos num país aí com questões muito complicadas em relação à segurança pessoal. Isso são barreiras que atrapalham a gente a se desenvolver ainda mais em relação ao turismo. E aí, nosso livro traz também alguns exemplos de locais que recebem muito turistas, e a gente conhece, né, bem Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, áreas aí relacionadas a turismo ambiental, por exemplo, no Centro-Oeste, na Amazônia, a gente fala de Pantanal, enfim, uma riqueza imensa e diversificada de áreas para turismo, ok? Bem, peço que vocês leiam, né? Tá muito interessante a leitura do nosso livro, façam os exercícios com dedicação e a qualquer momento vocês podem me mandar um zap com dúvida, comentários, que eu tô aqui aguardando vocês. Beijos!